Boa noite a todos. Obrigado por suas presenças. Estava dizendo aqui para algumas pessoas que, acho que foi para meu amigo Gilmar, que quem veio vai ganhar muito e quem não veio vai perder muito. Porque é verdade, é uma palestrante que tem sido presente nas quintas literárias da ANE há vários anos já, nosso convite, e hoje temos essa coincidência extremamente favorável, porque é um grande dia para a cultura brasileira. E a ANE deu sorte, porque o agendado para hoje, originalmente, era Edmilson Caminha, para falar sobre Vinícius de Moraes. Uma palestra está marcada para ser feita em julho. 2 de julho, que era uma semana antes da morte de Vinícius, né, que foi 9 de julho de 80. Mas aí a Vera me procurou e disse, olha, puxa, 10 de dezembro, a palestra do Caminho é 10 de dezembro e a minha 26 de novembro. 10 de dezembro é exatamente o dia do centenário de Clarice Lispector. Vamos trocar isso? Isso é, se o Caminho topar, está trocado. Isso foi feito em poucos minutos. Na hora. Na hora, por esse mecanismo inacreditável que é o telefone, com esse programa aí que é o WhatsApp. Então, hoje nós estamos aqui privilegiados de ter a Vera Lúcia de Oliveira, terminando um tríptico que a gente fez que a diretoria da ANE montou para essa etapa difícil da vida de todos nós, né? E fizemos uma palestra em homenagem ao Érico Veríssimo com a Sônia Helena, depois o Caminho homenageou Vinícius de Moraes e hoje nós vamos encerrar o ano, né? Nós estamos nos despedindo aqui hoje, homenageando Clarice Lispector no dia do seu aniversário, no dia exato dos seus 100 anos. Aliás, ontem foi o dia do aniversário de morte dela. 43 anos. Ela morreu ontem e nasceu hoje. Exatamente. O aniversário morreu horas antes de fazer 57 anos, né? Em 9 de dezembro de 1977. Então, é um dia privilegiado. Ela era uma nevralgicamente sagitariana, né? Porque morreu no dia 9 e nasceu no dia 10 de dezembro. Né? Então, era uma pessoa... Dizem que é o signo mais espiritualizado? Bom. Dizem. Eu não sei o dia dela e ela. Não vou advogar em causa própria aqui agora. Mas o que nós temos aqui de importante é isso, é que nós estamos realizando, estamos mantendo o nosso compromisso com o ativismo cultural, que é uma coisa fundamental, né, no nosso tempo, na nossa época, nesses dias que a gente vive. A cultura hoje, evidentemente, que está dando um banho na política, né? Cada vez mais a cultura é necessária e cada vez mais a gente vê que a política está se esvaindo, né, aos nossos olhos, mas enfim, é uma realidade da qual não podemos nos distanciar tanto, né, porque a política também é muito importante, também é muito necessária para a cidadania. Mas a cultura hoje está realmente muito acima e essa data de hoje é daquelas grandes, né? Nós estamos diante de uma escritora que, no meu modo de ver, insere o Brasil no que se chama daquela Weltliteratur, né? Ela está na Weltliteratur pelo Brasil. Ela é do porte, no meu modo de ver, ela é do porte de Carlos Drummond de Andrade, ela é do porte de Machado de Assis, né? Ela é do porte de João Cabral, ela é do porte de Jorge Amado, de João Guimarães Rosa e por aí outros, né? Evidentemente que esse elenco é um elenco que eu tracei aqui agora, um elenco exemplificativo, é claro, né? Não tem como ser de outra forma. Então nós vamos hoje agradecendo de antemão a Vera Lúcia de Oliveira por mais essa participação, não sei que número já é também, porque eu também convido a Vera todo ano para falar, uma daquelas palestrantes cativas aqui da ANE, né? Para a nossa sorte, e nós vamos dar a palavra a ela. Evidentemente que mais uma vez nós não vamos poder confraternizar, né? Porque como a gente sempre fez ao longo dos anos aqui no foyer da ANE, né? Que é uma confraternização que faz parte fundamental da vida associativa, mas pelas circunstâncias nós vamos pura e simplesmente nos limitar a ouvir a Vera. Há várias lembranças para todos aqui na saída, livros e o quitute favorito da Vera Lúcia aqui, que ela revelou ao longo desses anos.
está aqui hoje, empadinha, em sua homenagem. Tivemos esse cuidado, né, até a empadinha, Dona Luzia encomendou, porque nos lembramos que era o seu favorito. Então, muito obrigado mais uma vez. Viu? Nós devemos voltar em março, se Deus quiser, já devidamente vacinados, se possível já vacinados, né? De que origem tem a vacina, mas enfim, que a gente possa estar vacinado a partir de março. Mas nós não vamos, a Anne não vai parar. A Anne vai continuar. Na semana que vem vai sair mais uma edição do nosso jornal, vai sair o número 104, que é a 5ª edição do jornal nesse período de quarentena. Então nós estamos aí atentos à importância de manter a casa viva e ativa. E é por isso que agora, nesse minuto, eu dou a palavra à Vera Lúcia de Oliveira. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Então, boa noite a todos. Agradecer ao presidente Fábio Coutinho pelo convite, pela confiança, né? Porque foi um encargo comemorar os 100 anos da Clarice e teve uma responsabilidade dizer algumas coisas aqui para vocês. Obrigada a todos pela presença, os amigos, saí de uma chuva na pandemia, né? Então eu fico duplamente agradecida. Eu fiz a minha palestra aqui, mas para começar eu vou mostrar para vocês os livros de que me ocupei. Eu li isso aqui, mais de 1000 páginas das cartas dela. Essa edição, eu recomendo, que é a edição atualíssima, né? Foi lançada de verdade este ano. Todas as cartas. Então aqui são 800 páginas de cartas. E a edição da Rocco. A anterior também é da Rocco. Só que nessa aqui, a correspondência é ativa e passiva. Então vocês vão ler as cartas do Lúcio Cardoso para ela, do João Cabral, do Rubem Braga. E eu não gosto muito de livro com letra miudinha. É um pouco, para mim, até um pouco cansativo. E esse daqui tem uma edição muito boa, a paginação boa, e é fácil de ler. E as mesmas cartas aqui acrescidas a 100 e tantas a mais, que foram encontradas depois. E esse aqui é Primoroso, é um livro encantador do Fernando Sabino, Cartas Perto do Coração. Eu tiraria o perto, colocaria Cartas do Coração, porque foi um amor, assim, uma paixão, não sei se é paixão amorosa, mas é uma amizade, uma adoração, um cuidado com a Clarice, sabe? E ela também, muito amiga dele. Então essas Cartas do Coração, que eu passei a chamá-las. Esses 3 livros, então, são muito preciosos e eu me senti, assim, um pouco invadindo a privacidade dela, claro, né? Ela escreveu em algum lugar que, assim, parece que uma premonição. A gente escreve carta, escreve qualquer coisa, sem muita preocupação, e pode correr o risco de um dia isso vir a ser publicado. Porque cartas escritas informalmente. Então, um erro aqui, outro ali, vai escrevendo, estou com pressa porque a mala diplomática já vai fechar. Eu tenho que levar depressa para o correio para vocês receberem essa carta aí logo, né? Então, isso tudo nós vamos ler aqui. Vamos cometer essa indiscrição, né? De ler as coisas da Clarice. Bom, eu dei o título aí, vocês estão vendo lá em cima da minha fala, né? As Cartas Não Mentem Jamais. Homenagem ao centenário de nascimento de Clarice Lispector, 1920, 1977. Então, as cartas não mentem jamais. A Clarice Lispector foi uma grande dicivista. Escreveu 284 cartas. Cartas que falam de cartas. Cartas para as irmãs e para escritores e editores que são verdadeiros tesouros. Gostava de todas as cartas, das que recebia e daquelas das cartomantes, essas que, vendendo peixe, sempre dizem que as cartas não mentem jamais. A ida a cartomantes foi um gosto adquirido na juventude que a acompanhou até o final da vida. Quem não se lembra de Madame Carlota, a cartomante de A Hora da Estrela?
Sim, Clarice era de todas as cartas. Cartas na mesa, por sua fala direta, assertiva, como nas duas cartas dirigidas ao presidente Getúlio Vargas, solicitando a agilização no processo de naturalização, em que disse que era russa só de nascimento, uma vez que sua verdadeira pátria era o Brasil, que ela tanto amava. Cartas carinhosas dirigidas às irmãs Tânia e Elisa. Assim, eu ia mostrar primeiro a capa do livro, né? Assim, a Clarice escrevendo as cartas. As cartas dirigidas às irmãs Tânia e Elisa. E cartas aos amigos escritores, trocando ideias sobre literatura. Disse: não há no mundo inteiro coisa melhor do que carta. E graças a esse amor pelas cartas, temos hoje essa reunião de todas as cartas. Esqueci aqui onde é. Esse livro que eu acabei de mostrar para vocês. É a capa do livro ali. Temos hoje essa reunião de todas as cartas, Editora Rocco, 2020, que nos permite conhecer muito bem a autora rara e preciosa para as literaturas brasileira e mundial. E o que dizem as cartas? Dizem muito. Essas cartas nos permitem conhecer Clarice intimamente, indiscretamente. Ficamos sabendo que ela operou o apêndice, que por ocasião do nascimento do primeiro filho, Pedro, por cesariana, ficou 1 mês no hospital em Berna, na Suíça, que a irmã Tânia arrancou um dente, que o marido, o diplomata Mauri Gurgel Valente, operou as amígdalas e ficou 1 semana no hospital, ela com o Mauri aí, e que ela o considerava uma das pessoas mais puras que ela conhecia, que era excelente marido e que injustamente não foi condecorado com a Cruz de Guerra pelo Itamaraty por sua participação na Segunda Grande Guerra na Itália. Nem ela, Clarice, que após um período de vida besta em que só dormia, como disse, trabalhou com dedicação e amor todas as manhãs no Hospital Americano de Nápoles, junto aos nossos pracinhas. E que funcionários que chegaram após o fim da guerra é que foram homenageados. Ficamos sabendo que sempre viveram com pouco dinheiro. O Mauri fez empréstimo até para pagar o parto lá em Washington, do segundo filho. Ficamos sabendo que a amiga Alzira Vargas, que, segundo Clarice, era uma pessoa muito solitária, ficou internada sigilosamente por 15 dias em Washington, devido a grande esgotamento nervoso. E foi pedido assim que não se comentasse. Ficamos sabendo quanto Clarice era brasileira de coração, de seu amor profundo pelo país que não a viu nascer, mas a viu crescer e tornar-se brasileira naturalizada após os 20 anos de idade. Tanto que nessas cartas para o presidente Getúlio Vargas, ele disse assim: vai perguntar para essa moça, porque só agora ela quer se naturalizar, são 20 anos de idade. Ele não fez uma criação com ela. Mais tarde ela se tornaria amiga da Alzira, filha dele, né? É porque ela precisava se casar, ela ia se casar e precisava ser naturalizada, né, com um diplomata. Precisava ser brasileira. Fez até, ela, Clarice, fez até observar a uma editora norte-americana, mais tarde, que, embora tivesse nascido na Ucrânia, era brasileira e assim deveria ser considerada uma escritora brasileira. Ela disse que não queria que colocasse na capa do livro que ela era ucraniana. Ela era brasileira. Sair do Brasil era uma coisa muito séria para ela. Chorava toda vez que partia. Deixava a alma sempre para trás no país. Uma vez o Fernando Sabino ficou chateado com ela porque ele queria ter ido ao aeroporto e ela disse para ele não ir. Daí ela escreve para ele: eu não queria que você me visse chorando. Eu só saio aos prantos do Brasil. Sim, Clarice disse muito nessas cartas. Dialogou com as irmãs durante os quase 16 anos em que morou fora do Rio de Janeiro, acompanhando o marido em missões diplomáticas. Morou em Belém do Pará e em cidades europeias como Nápoles, na Itália,
Berna, na Suíça, e Torquay, na Inglaterra. E em Washington, capital dos Estados Unidos da América. Vemos nessas cartas que amava as irmãs Tânia e Elisa com um amor incondicional. Sofria aguardando as cartas delas todo o tempo em que viveu no exterior. Anos e anos se sentindo, aspas, uma pobre exilada, com a sensação de não pertencer a nenhum lugar. Aspas, é ruim estar fora da terra onde a gente se criou. É horrível ouvir ao redor da gente línguas estrangeiras. Tudo parece sem raiz, disse em carta a Lúcio Cardoso. Sentia também a falta dos pais já falecidos. Aí a família, né? O pai, o nome dele em português é Pedro, e tanto que ela vai ter esse nome para o filho mais velho, o primeiro filho. A mãe, Mania. E ali estão as três, né? A mais velha, que é a Tânia, a segunda, que é a Elisa, e a pequenininha, que é a Clarice. Então ela sentia muita falta dos pais. Quando ela saiu do Brasil, o pai dela havia falecido havia 5 anos. Então era recente, né? Vivia para amar as irmãs e a única sobrinha Márcia, filha de Tânia, a quem dedicou todo tipo de atenção e cuidados, acompanhando o seu crescimento. Sobrinha que também viria a ser escritora como a mãe e as tias, 4 escritoras lispector. As 4 têm livros, viu? Eu tenho livro da Elisa, a Tânia também escreveu vários, e a sobrinha também. A capacidade de amar de Clarice é algo que toca o leitor. Nas 150 cartas para as irmãs, 150, Tânia e Elisa, ambas mais velhas, era, portanto, a caçula, vemos a importância do núcleo familiar, seu ponto de apoio, sua referência de vida. Amor de irmã, que se tornava também amor de avó, de amiga, de conselheira, pois assim assinou muitas cartas. E ela, muito divertida, ela punha sua vovozinha, escreveu para a irmã mais velha. Preocupava-se com a saúde, o bem-estar, a situação financeira, emocional e tudo que pudesse dar conforto e segurança a elas. Cobrava respostas às suas cartas, sofria intensamente com a demora delas, sentindo-se abandonada longe do calor da família. Disse que sua vida ficava intolerável sem as cartas delas. Pedia-lhes até bilhetes, como se fossem migalhas de amor. Nunca cortou o cordão umbilical, sobretudo com Tânia, sua ligação com o mundo, de quem dependia de aprovação para tudo. Pedia-lhe opinião sobre os livros que escrevia, sobre as roupas que usaria numa festa, pois era uma eterna criança dependendo da aprovação de sua mãe, entre aspas. Diz a ela, aspas, eu sou feita de tão pouca coisa e meu equilíbrio é tão frágil que eu preciso de um excesso de segurança para me sentir mais ou menos segura. Ainda, você bem me conhece, toda a vida procurou fazer de mim uma pessoa mais equilibrada e de bom senso, mas não conseguiu. E invertia, de uma hora para outra, os papéis de mãe, filha, irmã e até de vovó, como assinava. Em carta a Fernando Sabino, diz que, às vezes, vira criança e tem vontade séria de depender inteiramente de outra pessoa e esperar dela todos os ensinamentos. Ou então eu viro mãe, me preparo toda para dizer grave, as coisas são assim e assim, meu filho. Transferência é amor, disse Lacan. E é uma Clarice extremamente amorosa que encontramos nas cartas, como aquelas meninas obedientes e carentes que necessitam ser amadas e se dedicam a agradar aos pais. Chama as irmãs de filhinhas, um evidente ideal de proteção materna, como a compensá-las pela perda da mãe, e dá todo o seu amor a elas, todo o seu coração, toda a sua energia, tudo o que tem de bom, e parece reservar, isso aqui é por minha conta e risco, e parece reservar o que tem de ruim para si mesma. Diz, meus problemas são de uma pessoa de alma doente, e não podem ser compreendidos por pessoas, graças a Deus, sãs. Aspas, minha dificuldade
dificuldade é que só tenho defeitos. Ela se divide, portanto, em boa e má. Projeta o bem nas irmãs e fica com o mal. E talvez por isso dependesse tanto da aprovação delas. O bem vinha delas. A coisa melhor da vida é ter irmãs. Não há ninguém que as substitua. Disse em carta de 1949 a adorada irmã Tânia Kaufmann. A Tânia se casou e teve a filha Márcia. A Elisa nunca se casou. Então, das três, né, Clarice teve 2 filhos e a irmã Tânia teve uma filha. E via-se realmente dividida, como afirmou em carta anterior, escrita em Paris. Para Tânia: não sei se estou louca por Paris, é difícil dizer. Com a vida assim, parece que sou outra pessoa em Paris. É uma embriaguez que não tem nada de agradável. Tenho visto pessoas demais, falado demais, dito mentiras, tenho sido muito gentil. Quem está se divertindo é uma mulher que não conheço, uma mulher que eu detesto, uma mulher que não é a irmã de vocês. É qualquer uma. E é por isso também que não tem escrito. Aqui é um assunto do Dr. Valdir. Então, ela tem uma clivagem aqui, ela se divide muito, sabe? Então, ela disse que lá ela virou uma personagem dela, ela não se reconhecia. Tenho dito mentiras demais é porque ela não suportava o meio social, de ficar dizendo coisas só delicadas e agradáveis para os outros. Então, isso fazia muito mal a ela. Então, ela tem aqui, sabe, ela está muito dividida. Né? Esta não é a irmã de vocês. Clarice era louca por fotografia. Pedia insistentemente foto das irmãs, queria vê-las, guardá-las no bolso, perto do coração. E deixava-se fotografar com frequência para enviar retratos atualizados às irmãs, que era uma forma de estar presente na vida delas. Posou também para pintores, vários, né? Como a brasileira Zina Aita, que ela conheceu já lá na Itália. A Zina era mineira, radicada na Itália, grande pintora brasileira que participou do movimento modernista de 22, em São Paulo. E a Clarice foi retratada também pelo famosíssimo De Chirico, em Roma. É um retrato que ela guardou a vida inteira na casa dela. E uma pessoa viu o retrato lá e disse que tinha interesse em ter esse retrato dela. Aí o pintor, o De Chirico, perguntou se ela poderia fazer pose outra vez. Ela: eu não, vai me vender? Então ela não deixou. Então, esse é o retrato, né? No momento em que posava, estava fazendo esse retrato, o jornaleiro gritou: é Filipa Laguera. Eu também dei um grito. O pintor parou, comentou-se a falta estranha de alegria da gente e continuou-se. Disse em outra carta: o fim da guerra no mundo não abalou os italianos. Ninguém ligou muito. Não houve festejos nem alegria. Não nos esqueçamos, né, de que a Itália de Mussolini foi derrotada nessa Segunda Guerra Mundial. Clarice amava música. Ia sempre a concertos, comprava discos. Eles conseguiram comprar uma, se chamava vitrola, coisa antiga, né? Lá em Berna, na Suíça. Então ela comprou o Pássaro de Fogo de Stravinsky, comprou o Ravel, comprou alguns discos e eu ouvia muito. E amava, era apaixonada por Bach, Chopin e Debussy. Na década de 1940, a correspondência com as irmãs se inicia ainda no Brasil. Nesse ano, Clarice está com 19 anos e publica o seu primeiro conto, Triunfo, na revista Pan, no Rio de Janeiro, número 227, em 25 de maio. Então foi em 1940, né? Sobre a publicação, diz bem-humorada: ou o homem está louco, ou sou eu quem está. Diz em carta a irmã Elisa. Mas nenhum nem outro estava, pois o conto já nasceu pronto, como fruta madura, no ponto de ser apanhada no pé. O próprio Fernando Sabino depois gostou demais do conto, né? Que nasceu pronto. Começa assim a carreira de escritora, a qual se entregou de corpo e alma.
aspas, a coisa que mais desejo no mundo, mesmo mais que amor. Né? Essa é a escritora, disse a Tânia. E desde a primeira carta, identificamos a Clarice cinéfila, frequentadora dos muitos cinemas, principalmente os da Cinelândia, no Rio de Janeiro, no centro do Rio, como Pax, Capitólio, Patê, Cine Palácio, Metro Passeio e Plaza. Gostava de fazer a farra dos cinemas, como dizia, sobretudo aos sábados à tarde, saindo de um e entrando em outro. Sentiu muita falta da Cinelândia na Europa mais tarde. Gostava tanto de cinema que gostaria de ter um emprego, de todos os dias ir ao cinema e depois dizer só se gostei ou não gostei. Considerou Ladrões de Bicicleta, de Vitória de Sica, que viu mais tarde, um dos melhores filmes do cinema. Não perdia um filme de Marlon Brando. Disse a cunhada Eliane, ele pôs um monte de exclamações. Né? Então, era fã do Marlon Brando. Quem não é, né? A primeira carta a Lúcio Cardoso, aí está o Lúcio, é de 1941. Escreveu 15 cartas para ele. Era seu colega de trabalho na Agência Nacional e se tornaria seu mestre e padrinho literário, acompanhando de perto sua trajetória. Ele leu os originais do seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, deixa eu ver se está aqui, aí, e título sugerido por ele, tirado de uma frase de Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce. E Lúcio apresentou-a a escritores e críticos literários. Ele era mais velho que ela, 8 anos, e já era bastante respeitado, escritor conhecido, né? E eles trabalharam juntos. Em outras cartas, pediu-lhe conselhos e sugestões, pois o tinha em alta conta como escritor e artista. Foi apaixonada por ele, mas desistiu em razão da homossexualidade dele. Disse que Lúcio foi a pessoa mais importante durante a minha adolescência. Aspas, se não houvesse a impossibilidade, quem sabe teríamos nos casado. Em 1942, temos as primeiras cartas ao colega, namorado e futuro marido, Mauri Gurgel Valente. Escreve de uma fazenda, onde ela foi passar umas férias, e chama-o de Benzinho e Ratinho Curioso. Dar apelidos carinhosos e divertidos às pessoas queridas era, aliás, especialidade dela. Ao filho Pedro, primogênito, nascido em Berna, chamou-o de Gildo, porque era muito glamuroso. Também de Quina Redoxon, remédio que ela estava tomando para a gripe. De Juquinha, de Juca. Ela pôs uma fileira de apelidos desse menino, só para brincar, né? Em 1944, já casada, começa o seu destino de viajante mundo afora. Ela que já viajava desde bebê no colo da mãe judia, fugindo da perseguição na Ucrânia, sua pátria biológica, se eu posso dizer assim. No Brasil, morou em Maceió, Recife, sua verdadeira terra. Ela só se considerava, era brasileira de Recife, como afirmou. Depois no Rio de Janeiro, onde viveria a maior parte de sua vida, desde os 14 anos, né? E onde morreria no dia 9 de dezembro de 1977, ontem, um dia antes de completar 57 anos de idade. Assim, seguindo o marido diplomata, tem a primeira parada em Belém do Pará, onde permanece 6 meses. Conhece o mestre Benedito Nunes, que se tornaria referência nos estudos sobre a autora, entre as obras O Mundo de Clarice. E lá termina O Lustre, né, o segundo romance, de 1946. O Lustre, que, como o primeiro, Perto do Coração Selvagem, que é de 1944, 2 anos antes, e os que se seguiriam, amargaria o silêncio da crítica ou a desqualificação do seu trabalho, como ocorreu com o crítico Álvaro Lins, que, ao consultar Otto Maria Carpo quanto à possibilidade de publicação,
foi desestimulada a fazê-lo, deixando-a triste e desanimada. Ficou irritada e, em carta a Lúcio Cardoso, se queixou de ser acusada de ter adotado Joyce ou Virginia Woolf, autores que, na verdade, ela só leria depois de pronto, perto do Coração Selvagem. Ela foi acusada de uma coisa, sabe, que foi injustamente. Ela só leu os autores depois. Escreveu para Álvaro Lins reportando isso. Mas Lúcio, a quem ela tinha em altíssima conta como amigo e conselheiro literário, considerou o Lustre uma obra-prima. Né? E é mesmo, né? Esses livros dela são maravilhosos. Acho que todo mundo aqui é leitor também da Clarice. Álvaro Lins considerou os 2 romances como mutilados e incompletos. É porque ela disse, Deus me livre de começar livro pelo começo. Ela só começava pelo meio, pelo fim, né? Começava com reticências. Então ela dizia, e eles não entenderam na época, mesmo esses grandes críticos. Essa crítica a abateu bastante. Além de ficar triste com a situação das edições no Brasil, aborreceu-se enormemente com a tradução francesa de Perto do Coração Selvagem. Aconselhada por Érico Veríssimo, isso aí já foi no começo da década de 50, ela já estava morando em Washington, e a família dela e a do Érico Veríssimo, né, eles ficaram amicíssimos, né, os casais, só andavam juntos com as crianças e tudo. E o Érico Veríssimo deu a ela a ideia de escrever uma carta duríssima para o editor francês. Então, aconselhada, ela escreveu ao editor dizendo, a tradução está escandalosamente ruim. Eu só anotei uma coisa aqui para vocês verem. Quando ela disse que a personagem tinha olheiras, eles colocaram lunette noire, que ela estava de óculos escuros. Aí é de matar, né? Então, aí olha só, ela própria teve de revisar tudo, que ela disse que não autorizava a sair daquele jeito, e num trabalho que levou 10 dias exaustivos, em que trabalhou até de madrugada. Ela sabia francês, então ela consertou tudo. Frisou. Aí então para o editor. Admito, se quiser, que as frases não refletem o modo habitual da fala, mas em português garanto que será a mesma coisa. Fui eu que adotei a liberdade de estilo, e podem criticar, mas não me impedir. Se escrevi assim em português, não vejo razão para o livro em francês se transformar em outra obra. Desejo ainda esclarecer o seguinte, a pontuação que usei no livro não é acidental e não resulta de ignorância quanto às regras gramaticais. Vai concordar comigo, ela é muito irônica, que os princípios elementares de pontuação são ensinados em qualquer escola. Tenho plena consciência dos motivos que me levaram a escolher essa pontuação e ela deve ser respeitada. Finalmente conseguiram se entender e o livro foi publicado com sucesso na França. Em seguida foi publicado também na França o Lustre e o editor a comparou a Simone de Beauvoir, de quem Clarice era leitora, o que a deixou muito feliz. Ela achou um exagero, mas ficou muito feliz. Publicou também contos em revistas americanas, sempre enfrentando problemas da tradução. Mesmo na edição portuguesa, exigiu que mantivesse o livro dentro da sua língua brasileira. Ela não deixou que lá em Portugal também alterasse nada. Os anos passados em Berna foram os mais difíceis. Foram de espera da volta ao Brasil. Foram anos de solidão. Disse que, entre aspas aqui, porque ela escreveu, quer dizer, uma falha aqui de gramática, mas ela escreveu muito depressa. Disse que faltava demônios na cidade. Ela fala isso muito, né? De minha prisão em Berna, mando-lhes minhas lembranças comovidas, despedindo-se em cartas irmãs. Disse que chegar ao Rio de Janeiro era como tirar um sapato apertado. Não gostava do meio diplomático, no qual era um peixe fora d'água, num mundo em que todos vivem para fora, pois ela vivia para dentro de si mesma, num mundo só dela. Tinha apenas, atitude de cordialidade, mas nunca de intimidade com embaixadores,
mesmo com Amaral Peixoto, embaixador do Brasil nos Estados Unidos e marido da amiga Alzira Vargas. E disse para a irmã: o meio diplomático é composto de sombras e sombras. É considerado mesmo de mau gosto ter um gosto pessoal, ou falar de si, ou falar de outros. Ninguém se dá propriamente com um diplomata. Com um diplomata se almoça. Consideram-se à parte e acima dos outros. Após o nascimento do filho Pedro, disse a Elisa: espero que ele não tenha alma de diplomata, seria um grande desgosto. Sobre o seu trabalho, disse a Tânia: quem faz arte sofre como os outros, só que tem um meio de expressão. Eu sofro com o trabalho, não é pelo trabalho só, é que além do mais, não sou muito normal. Sou desadaptada, tenho uma natureza difícil e sombria. Às vezes penso que devia deixar de escrever, mas vejo também que trabalhar é a minha moralidade, a minha única moralidade. Grande viajante, Clarice dá suas impressões de viagem pelo mundo, sempre com observações muito pessoais. Achou o deserto do Saara uma coisa de meter medo. Nunca vi tanta solidão, disse. E de solidão ela entendia. Viu as pirâmides do Egito, achou-as impressionantes, sobretudo à noite. E disse: e junto da esfinge, leram minha sorte na areia do deserto e não disseram nada. O maometano disse que eu tinha uma white heart, um coração puro. O que eu tenho, na verdade, é um coração pequeno, onde já não cabem coisas, tão cheio de amor ele é. Mas, contrariamente ao que constatamos em suas viagens, ela diz às irmãs: na verdade, eu não sei escrever cartas sobre viagens. Na verdade, eu nem sei mesmo viajar. É que achava tudo parecido, as coisas todas iguais, em toda parte, todos os cinemas, entre aspas, se chamam Odeon, Capitólio, Império, Rex, Olímpia. As mulheres usam sapato Carmen Miranda, mesmo quando usam véu no rosto. Imagine hoje se ela fosse nessas cidades com os mesmos shoppings no mundo inteiro. Deixou, no entanto, os comentários mais saborosos sobre Argel, Lisboa, onde conheceu várias pessoas simpáticas e algumas esnobíssimas, achando graça de encontrar-se no meio delas. Aí diz para a irmã: eu acho graça em ouvi-las falar de nobreza ou de aristocracias e de me ver sentada no meio delas, com o ar mais gentil e delicado que eu possa achar. Nunca ouvi tanta bobagem séria e irremediável como nesse mês de viagem. Gente cheia de certezas e julgamentos, de vida vazia e entupida de prazeres sociais e delicadezas. É evidente que é preciso conhecer a verdadeira pessoa embaixo disso. Mas, por mais protetora dos animais que eu seja, a tarefa é difícil. Disse também: todo mundo é inteligente, é educado, dá esmolas e lê livros. Mas por que não vão para um inferno qualquer? Eu mesma irei de bom grado se souber que o lugar da humanidade sofredora é no céu. Clarice não se deslumbrava com lugar nenhum. Para mim não existem nunca lugares, existem pessoas. Disse: eu infelizmente sou um espírito cansado de prazer. Pouca coisa me entusiasma. Eu bebi demais na literatura. O mundo me parece uma coisa vasta demais e sem síntese possível. Aspas, na verdade, eu tenho um temperamento pobre. É também da minha natureza carregar nos ombros a culpa do mundo, disse as irmãs. E não se levava muito a sério e fazia crítica a si mesma. Estou enjoada de mim, já perdi a paciência comigo. E mais de uma vez teve ímpetos de abandonar tudo, aspas, tudo isso que não vale nada para mim e ir para o Brasil. Assim, os 4 primeiros anos na Europa foram de, aspas, espera de voltar para o Brasil, né, de sono, de solidão e de sonhos, escreveu a Tânia.
e enviava contos para publicação no Rio de Janeiro. É de chorar essa história das publicações da Clarice. Vocês não têm ideia de como a tratavam, sabe? Ficavam os contos, os romances encostados nas editoras, ela não ganhava nada, e todo mundo empurrando a coisa, passava para o outro, e ela escrevendo. Achava esquisito escrever de tão longe, pois parecia ter obrigação de dizer coisas formidáveis. Nunca vi ninguém menos turista, disse a Lúcio Cardoso, em 1944, ano em que chega a Nápoles. Aí ela diz o seguinte: assim não tenho gostado verdadeiramente da Itália, como não poderia gostar verdadeiramente de nenhum outro lugar. Sinto que há em mim e em tudo, entre mim e tudo, uma coisa, como se eu fosse daquelas pessoas que têm olhos cobertos por uma camada branca. Sinto horrivelmente ter que dizer que esse véu é exatamente minha vontade de trabalhar e ver demais. Disse a Elisa, a irmã, que a força de viver pegou uma culturinha rápida e suburbana que servia para os salões, que era respeitada pelos embaixadores, que as pessoas a achavam interessante, que era, portanto, uma boa senhora de diplomata, sempre ironizando tudo com sua perspicácia e senso de humor. Isso dela dizer que pegou uma culturinha para os salões, me fez lembrar o Brás Cubas, que disse que da universidade colheu meia dúzia de frases em latim para as despesas da conversação social, né? Então, uma cultura, uma crítica, né? Essa cultura só livresca e de aparência, e que não tem, vamos dizer assim, muita profundidade. Em 48, já 4 anos fora do Brasil, diz a Tânia: querida, quase 4 anos me transformaram muito. No momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade, todo o interesse pelas coisas. Você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Assim fiquei eu, em que pese a dura comparação. Para me adaptar ao que era inadaptável, para vencer minhas repulsas e meus sonhos, tive que cortar meus aguilhões. Cortei em mim a força que poderia fazer mal aos outros e a mim. E com isso cortei também minha força. Espero que você nunca me veja assim resignada, pois isso é quase repugnante. Mas essa comparação aqui foi forte, né? Como ela se sentiu lá, ela odiou essa cidade, Berna, na Suíça. Mas odiou de uma tal maneira, a cidade na época devia ser, bem que deve ser grande coisa, de tamanho, de extensão hoje, população, mas era uma cidade pequena. Ela disse que às 10 horas não tinha mais nada, todo mundo dormindo, nossa, ficou doida lá, né? Detestou. Nesse ano ainda em Berna, sentia-se tão vulnerável e solitária que nem a notícia da gravidez do primeiro filho impediu-a de dizer às irmãs que no ano seguinte voltariam ao Brasil, mas não esperassem me ver voltar aos pulos de alegria e aos risos. Nunca se viu ninguém sair da prisão aos risos. A alegria é muito mais profunda e também o tempo de contenção e a obrigação de paciência ensinam a calar. Em 1949, publicou o terceiro romance, A Cidade Sitiada. Livro trabalhado lentamente, como todos, aliás. Anos e anos fazendo um livro. Na década de 1950, Clarice está em Torquay, na Inglaterra, para onde Maury fora removido. Lá ficaram 6 meses. Na Inglaterra, dos escritores que eu mais amo, disse às irmãs. Ficou impressionada com o caráter dos ingleses. Essa gente tem fome há 10 anos, né, pós-guerra, né? É admirável como resistem. Sempre às voltas com empregadas e babás, disse: estou esperando a mulher da minha vida. Porque, achei boa a frase, porque era uma confusão de entre estar de babás e empregadas, né? Não se adaptavam, não dava certo, e ela estava esperando a mulher da vida dela.
A Chantal é bem pequena e com cheiro de Berna. E todo mundo é mais ou menos feio, com chapéus horríveis, modas horríveis nas vitrinas. Até os filmes lá eram ordinários. Mas apesar do frio de doer e da falta de sol, gostou da Inglaterra, pois Londres era a cidade do seu coração, disse a Paulo Mendes Campos. Em Londres, ela e Mauri foram a cinemas e teatros, viram filmes de Jean Cocteau, peças de T.L. Eliot, e disse que estavam muito cansados, física e espiritualmente, de viagens e mudanças. A próxima parada foi em Washington, a capital americana, onde nasceu o segundo filho, Paulo, a quem escreveria as cartas mais amorosas de mãe cuidadosa quando ele, adolescente, no fim da década de 1960, retornou aos Estados Unidos para fazer intercâmbio cultural. Sobre o parto, disse a Elisa: aqui não houve barbeiragem de médico e fiquei apenas 8 dias no hospital, em vez de 1 mês como na Suíça. Eles moraram lá de dezembro de 1952 até 1959, quase 7 anos. Viviam bastante isolados. Aí a família. Foi lá que começou a se preocupar com o temperamento e as ansiedades do filho mais velho, Pedro, que seria diagnosticado mais tarde esquizofrênico, para grande sofrimento dela e de Mauri. Ela observava como ele era inteligente e estranho. Ele começou a ter um comportamento, por exemplo, a neve derretendo, ele dava uma volta enorme para não passar perto da poça de neve, de lama. Ela perguntava por quê. Ele dizia: para não sujar a minha sombra. Iam ao mar, foram na praia no verão, e todo mundo foi nadar. Vamos, Pedro? Ele falou: não, eu estou economizando, eu só vou mais tarde. Então ele sempre dizia uma coisa que era diferente do que o outro filho dizia, né? Então há 1000 histórias dele aqui, para grande sofrimento dela. Disse às irmãs: Pedrinho me preocupa muito, é ensimesmado demais, sofre muito. Quero que um psiquiatra, o melhor que eu souber, o examine e me dê uma opinião a mais. Vocês não imaginam como é esperto e intuitivo. Um dia desses me perguntou: o tempo acaba? E antes que eu respondesse, ele disse: acaba sim. Quando não acontece nada, não existe mais tempo. Então ela ficou muito preocupada com esse tipo de inteligência dele, né? Clarice era uma mulher belíssima. Olha aí. Alta, olhos verdes, loura, embora tivesse o desgosto de não ter nascido morena. Ela queria ser morena. Onde passava, atraía os olhares de admiração. Em Lisboa, foi comparada a uma diva de Hollywood. Dizem cartas às irmãs: imaginem que os portugueses, quando eu passo, dizem Brônica Lake. Isso aqui é ela também, lá em Nápoles, ó, o cabelo dela. A Verônica Lake, ela saiu do Brasil para ouvir isso. Então, a atriz de Hollywood americana e ela. Então, eles a chamavam de Verônica Leite no meio da rua, né? Então, só para vocês verem como ela era bonita. Então, as fotos são magníficas, né? Tem as fotos de todas as idades, né? Muito, muito bonita mesmo. E ela com a Verônica Leite. Vimos também que, tempos depois, o astro e galã do cinema, Tyrone Power, ficou caidinho por ela numa festa em Washington. Essa história é boa. Olha o Tyrone Power, né? Quem é mais antigo conhece os filmes dele e tudo. E ela foi convidada, o Mauri, ela, né? Festa da diplomacia. E o dono da festa, a pessoa que organizou, fez a festa na casa dele. E o Mauri estava de cama, gripe, estava com febre, e ela precisou ir sozinha. Chegando lá, ela foi apresentada ao Tyrone. Ele ficou assim. Aí ela ficou: ai meu Deus, saiu, foi se sentar perto, na primeira mesa que ela achou, de uma senhora. Ela começou a conversar. Quando ela olha, ele volta e puxa a cadeira e se senta do lado. Aí começa a conversar com ela, né? E ela pegou um cigarro de pressa, que ela não parava de fumar, tentou parar, nunca conseguiu. Aí
Ela pegou um cigarro e começou a fumar. Ele pegou o cigarro dela também e começou a fumar. E ela estava sem rumo lá, e ele olhando e conversando. E aí ele foi chamado, porque ele tinha que dar atenção a outras pessoas. E olha o que ele fez. Ela estava com o cinzeiro no colo, sentada. Ele apagou o cigarro dela no colo dela, no cinzeiro. Ela ficou sem acreditar. Como é que ele fez isso? Entendeu? Aí ele saiu e depois foi embora e ficou perguntando por ela. Antes ele assinou alguma coisa, eu acho que ele deu um autógrafo a um livro, e perguntou o nome dela. Ela disse Clarice. Ele, é italiana. Começou a falar italiano com ela, e ela falava italiano, e começou pensando, meu Deus, o que é isso? E ele foi embora e disse que queria saber, vê-la, mas o amigo lá disse que era impossível. Ela era esposa de diplomata, ela era casada, ela não estava disponível. Entendeu? E ele ficou louco por ela. Ela conta isso aí, né? E acha graça, que esse homem ficou perturbado lá e deixou ela perturbada também. Vimos também, isso aí. Clarice teve momentos glamurosos de verdadeira diva em recepções com embaixadores e presidentes, né? Presidente de vários países, a mulher do presidente americano e todo o high society americano. Em viagem à Califórnia, em 1957, de que gostou do clima, né? Porque ela estava sentindo frio bastante lá em Washington, e lá a Califórnia é quente, ela gostou muito. Até autógrafos pediram para ela na rua, na porta dos estúdios, onde foram conhecer, né? E pensando tratar-se de alguma estrela do cinema. Ela disse assim, I am nobody. Eu não sou ninguém. Foi a uma recepção na casa do milionário, dono da cadeia Hilton de hotéis, e achou a casa antipática e com livros comprados a metro. Ela disse que ele nem reformou a casa. A casa tinha o gosto de outra pessoa e não dele. E ela olhou para os livros, nunca tinham sido lidos. Isso é livro comprado a metros. Ela não se impressionava mesmo. A correspondência com os amigos escritores é um capítulo à parte, pela riqueza e troca de ideias. De todos, o que mais escreveu a ela foi Fernando Sabino. A amizade foi intensa e duradoura, e a correspondência foi de 1946 a 1969. Aí estão eles, né, numa foto aí, e ele sozinho, o livro. Eu trouxe aqui, uma maravilha o livro, as cartas dos dois, né? Então ele fez essa edição, as cartas ativas e passivas, né? Ele e ela, um fala e outro responde. A correspondência então, as cartas de Sabino são longas, afetuosas, ansiosas por respostas de Clarice. Tem uma intimidade de amigos queridos. Fernando fica triste quando passa algum tempo sem escrever para ela. As cartas são deliciosas. De Paris, Clarice escreve dando suas impressões da vida cultural da cidade. Descobriu que a Albertine de Proust ainda existia e, na verdade, era Albertino, que está gordo, tem bigodes e tem um restaurante. Era um rapazinho empregado no Hotel Ritz e Proust fez uma ótima transposição colocando o caso como uma mulher. Relata. Nessa viagem, fica sabendo muita fofoca do meio literário parisiense. Foi muito ao teatro e disse que teve um verdadeiro cansaço de gente inteligente. Eu adoro essas coisas dela, porque aí todo mundo só tem que falar coisa inteligente uns para os outros, né? Perde a espontaneidade, e ela estava cansada. Comprou muitos livros de Kafka e de Julian Green e leram sua mão. Onde houvesse alguém para ler sorte, lá estava ela. Fernando disse que ela era um mistério. Em 1953, já em Washington, dá suas impressões da cidade a ele. Washington é uma cidade vaga e inorgânica. É bonita segundo várias leis de beleza que não são as minhas. Falta bagunça aqui. E não compreendo cidade sem certa confusão. Mas enfim, a cidade não é minha. Ela foi de férias ao Rio de Janeiro em 54. E ela chegou bem no momento do atentado da Toneleiros,
Quando ela pegou o jornal de manhã, falou, aqui corre sangue, aqui o povo vive. Ela estava enjoada de morar em Berna, que o povo falava baixo e não fazia nada, né? Então ela queria bagunça, uma certa confusão, né? Então ela disse isso, aqui tem sangue. É que se amolava e se chateava em qualquer lugar que não fosse o Brasil, vocês já notaram, né? Todo lugar tinha defeito. A correspondência com João Cabral de Melo Neto é também um dos pontos altos desse livro. Para os que chegaram depois, mostrar aqui, né, o tamanho do livro. Essa edição tem 800 páginas. Então, as cartas estão todas aqui. As que foram incluídas, as 100 e poucas que faltavam na edição anterior, da mesma editora Rocco, né? Então, essa aqui, e agora atualizada. Vale a pena ler. As cartas são muito gostosas de ler, eu tive sabendo disso aqui tudo, né? Então, estou tentando resumir aqui. A correspondência com João Cabral é um dos pontos altos do livro. Nas 9 cartas que escreveu ao poeta, seu conterrâneo, vemos Clarice no seu ofício de escritora despertada pela confiança que ele deposita em seu talento, que a entusiasmou e a livrou de ficar sepultada entre as montanhas de Berna, como afirmou. Foi o traço de pernambucanidade que os uniu. Trocavam ideias sobre literatura e ela lhe disse: saio de sua poesia com um sentimento de aprofundamento da vida. Recebeu dele, em 1948, o primeiro livro publicado na própria prensa, quando ele estava lá na Espanha, Psicologia da Composição, esse livro dele, que achou belo e fez um comentário certeiro. Que limpeza de palavras! Nenhuma delas apodrecerá, nem se gastará com o uso. Acho que você consegue o que quer. Apesar de se sentir a poeira purificada, não se sente a purificação. E que alegria de fato em ler poesia ou prosa sem achados. E uma coisa muito boa também é que você não procura enternecer ninguém. É uma dignidade. Em carta de 1949, queixa-se a João de não ter trabalhado nada, de estar com a cabeça vazia, sem rumo. Em 1957, diz que tem muitas saudades dele e de Estela, a esposa. Eram amigos próximos. Apesar de não se considerar grande leitora, o que atribui ao desenraizamento súbito que a desnorteou, não é o que mostram as cartas, pois vimos que leu muito e ficamos conhecendo suas preferências literárias, os autores que a encantaram, como Catherine Mansfield, cujas cartas a impressionaram e a quem considerava extraordinária, queria até ser ela. D. H. Lawrence também era um dos seus preferidos, sem contar Proust e Chekhov, duas de suas maiores paixões literárias. Era, assim, grande leitora, lia bem italiano, francês e inglês. Lendo Proust, tomou um choque ao ver nele uma expressão que eu tinha usado no lustre no mesmo sentido, com as mesmas palavras. Era também leitora de François Mauriac, um dos grandes escritores cristãos franceses que a encantava. Lia os poemas de Emily Brontë e disse para o Lúcio: como ela me compreende. Imagina, leu Sartre e comentou sobre o existencialismo com a irmã Elisa. Leu Ibsen, Jean Cocteau, leu e releu André Gide e Madame Bovary de Flaubert. Madame Bovary para chorar todas as dores que tive e que não tive, disse. Leu Kafka, Tolstói, Julian Green, uma de suas paixões de juventude. Leu a poesia do amigo americano E. Cummings e muito, muito mais. Dos brasileiros, ficou encantada com Sagarana, o primeiro livro de Guimarães Rosa, e depois ficou apaixonada por Grande Sertão Veredas e disse que o Rosa mais que descobriu, ele inventou a verdade. Leu Cangaceiros de Zé Lins, mandaram para ela o livro, ela leu e disse: achei-o fraco. Apesar do colorido da linguagem, bem melhor dessa vez.
Não teve coragem de agarrar o boi pelo chifre, ou os cangaceiros pelo chifre. Preferiu caminhos transversos e por isso decepciona. Ela não se considerava crítica literária de jeito nenhum. Mas todas as cartas em que há muita análise de livro, eu acho assim, a análise dela sempre muito original, né? E muito interessante. Leu Adonias Filho, Vinícius de Moraes, Tássio da Silveira, a quem tanto admirava, e disse: sendo eu ateia e o senhor um religioso profundo, o seu Deus é o meu. É o Deus de todos os que pensam, sonham e querem. Adorava as crônicas de Raquel de Queiroz. Escreveu a Otto Lara, que a ajudaria no Rio de Janeiro depois. Sem contar os amigos Rubem Braga, para quem escreveu 7 cartas e por quem tinha grande admiração. Foi ele, aliás, quem a apresentou aos amigos mineiros, os escritores Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos. Bluma escreveu 18 longas cartas a Clarice. As duas iam juntas a Cartomandes. A Bluma morreu precocemente de câncer. Era fotógrafa, jornalista, era judia também, e ela é casada com o Samuel Weiner, mas se apaixonou perdidamente por Rubem Braga e por ela. Aí ela se separou do Weiner e passou um tempo vivendo com o Rubem Braga. Ela morreu muito cedo. Gostou muito também de Augusto Frederic Schmidt e esposa. Mas a amizade verdadeira, que a enchia de felicidade, foi com a família Veríssimo, em Washington, durante 3 anos. Aí ela com a família. Ela de óculos, e está o Érico afastado, a Mafalda ali do lado, e o pequenininho é o Luiz Fernando e a menina é a Clarissa. Durante 3 anos, com os Veríssimos, aspas, fazemos programas de cinema, teatro, restaurantes, passeios fora da cidade, etc. Adorava Mafalda, a esposa de Érico, tornando-se grandes amigas. Amizade que se intensificou quando se tornaram os 4 compadres do coração por escolha dos meninos Pedro e Paulo, sem batismo. Os meninos escreveram carta para o Érico Veríssimo. O Paulinho, o caçula, o chamava de Eriquinho. Eriquinho e Mafalda, vocês querem ser meus padrinhos? Aí eles combinaram, nós somos padrinhos. Adorava os filhos dos Veríssimos, a Clarice, Clarissa e Luiz Fernando. Cuidava de Clarice, já casada nos Estados Unidos, como uma filha. Ela se casou com um rapaz americano, David, era atriz, né, trabalhava no teatro lá, e ficou morando lá. E a Clarice olhava, convidava, né, ia ao teatro vê-la, e liam os livros um do outro. Ele lia Clarice, Clarice lia o Érico. Quando da morte de Érico, em 1975, Clarice teve um choque tão grande que a sua pressão foi quase a 0 e teve de ficar de cama. E por isso ela não pôde ir para Porto Alegre acompanhar, sabe, ficar lá um pouco com a Mafalda. Escreveu uma carta emocionada para a amiga Mafalda, dizendo o quanto estava abalada, e diz: Mafalda, tive a felicidade de conhecer de perto uma das pessoas maiores que jamais vi. Foi um privilégio ter convivido com vocês. Clarice retorna definitivamente ao Brasil no meio do ano de 1959, já separada do Mauri, depois de viver um período de grande tensão no casamento, pois Mauri, aspas, se roía de ciúmes imaginários e não aguentava o peso de eu viver com ele, disse às irmãs. Recomendou a elas a psicanálise, que ela conhecia e na qual acreditava, e disse à irmã que era muito diferente ser ouvida por ouvidos inteligentes. Na década de 1960, então ela está aí na praia, né, a praia que ela adorava, Copacabana ali. Na década de 1960, escreve Oscar Mendes, editor e tradutor, pedindo-lhe opinião sobre A Maçã no Escuro. Esse livro foi outro enguiço. Ele ia se chamar A Veia no Pulso. Ela que escolheu esse título. E todo mundo ouvia dizer assim, mas Clarice parece aveia, aquela farinha.
Mas, gente, a veia no pulso, quem vai pensar em outra coisa? E deu tanta polêmica. Então, o Fernando Sabino que decidiu e deu a ideia para ela desse título. Né? Então, é claro que é um título magnífico esse aqui. A Maçã no Escuro. Ela escreveu com Oscar Mendes, lá em Minas, né? Tradutor famoso, professor, acho que todo mundo conhece. Sua opinião me interessa especialmente e para mim seria prazer e honra ser publicada pela Itatiaia, editora mineira, né, de Belo Horizonte. Mas o livro, que vinha sendo trabalhado desde 1954, estou falando em 1960, 6 anos que eu estava nesse livro, e que, como disse, me pesa como uma gravidez sem parto, esse livro. Só seria publicado em 1961 pela editora Francisco Alves. Então, desde o primeiro momento que ela começou a trabalhar, em 54, 7 anos depois, para ver o livro pronto. Né? Cada livro tinha uma imagem engraçada. O lustre estava pronto e ela ficou relutando em publicá-lo. Ela disse que é como você olhar para uma filha que já está grande, mas você acha que ela não está pronta para se casar. Então, ela não queria publicar enquanto ela não mexesse mais alguma coisa. De 1961, as cartas dão um pulo para 1968. Escreveu para Marli de Oliveira, poeta e segunda esposa de João Cabral. Disse que estava apaixonada. É a única vez que ela conta nas cartas que está apaixonada. Quer dizer, todo mundo sabe que foi pelo Paulo Mendes Campos, e eles se apaixonaram, né, mutuamente. E se encontravam sempre, e estavam vivendo um caso de amor. E a esposa do Paulo, era uma inglesa, Joan, ela deu um ultimato nele. Se ele não terminasse com a Clarice, ela voltaria para Londres com as crianças. Então ele rompeu com a Clarice. Então ela diz assim: a pessoa em questão simplesmente me disse, com outras palavras, é claro, que ele não me quer. Mas a dor não está sendo grande. Estava ainda com o espectro da paixão, segundo GH, e lutando contra essa limiar de depressão. E a dúzia de cartas do ano de 1969 é para o filho Paulo, que foram fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Vemos nessas cartas uma mãe carinhosa ao extremo, que fala e trata o filho como adulto, o contrário do que fizera com as irmãs mais velhas anteriormente, infantilizando-as e infantilizando-se muitas vezes. Fala a ele do sentimento de solidão, do livro que está terminando, que é Uma Aprendizagem, ou Livro dos Prazeres, que é um livro maravilhoso, que sairia em 1969 pela editora Sabiá, dos amigos Fernando Sabino e Rubem Braga. E orienta o filho: sua formação tem de ser de início brasileira, para que você sinta e estude os nossos problemas. Procure ler os livros da verdadeira verdade, para o seu prazer, para conhecer mais a alma humana. Aliás, você está mesmo na época de ganhar cultura. As últimas cartas são da década de 1970. São cartas importantes para a nova amiga Olga Borelli, que esse nome é aquela hora, em que se diz insegura, indecisa, sem rumo na vida. Para a amiga Nélida Pinhon, em que diz: eu tenho vontade de nunca mais escrever, é duro demais. Em 1974, escreve a Murilo Rubião, enviando um exemplar de Água Viva, que é de 1973, e pede que, pelo amor de Deus, não publiquem as fotografias de quando eu estava temporariamente gorda, pois ela era muito vaidosa. E desabafa dizendo que foi despedida sem nenhuma consideração do Jornal do Brasil, onde trabalhou durante 7 anos, né? E confessa que precisava de dinheiro para sobreviver. Mas a única vantagem é que deixo, pelo menos temporariamente, de escrever essas malditas crônicas que me prendiam e me tiravam a liberdade. E eu quero mesmo é ter liberdade. Ela não gostava de escrever crônicas, escreveu para sobreviver. Ela diz que a crônica tem um perigo de você se acostumar com o fácil, cair na tentação da escrita fácil. Como se fosse fácil, né? Mas é de escrever, eu acho que mais amenidades. Escreveu ainda a jovens escritores, como José Luiz Moura Fuentes,
de cujos textos gostou. A Edgar Moreira, a quem diz que se habituou a trabalhar sendo interrompida e que não psicografava nada, porque surgiu uma conversa de que ela psicografava os livros. Ela disse assim: eu não psicografo nada. A Augusto Ferraz, pernambucano, a quem confidencia: a chamada angústia existencial despertou em mim muito cedo, e muito cedo eu descobri a morte. Mas não se preocupe, estou muito mais apaziguada e agora habituada com o meu sempre inesperado modo de ser. E eu rezo muito. Nem peço favores, é mais um louvor a Deus. Acontece também que eu não sabia que era artista e sofria com a diferença entre mim e os outros. Agora estou mais livre, tenho amigos e também a capacidade de ficar só, sem sofrimento. Olha, com o tempo a gente melhora. Eu tenho grandes alegrias gratuitas e a troco de nada, só por viver. Vou lhe ensinar uma coisa. Em todas as religiões se acendem velas. Acenda uma quando estiver sofrendo e esvazie a sua mente. A meditação é profunda e consoladora. Dessa carta resultou a viagem em 1975 a Recife, onde estivera pela última vez e de passagem em 1949, e da qual resultou A Hora da Estrela, publicada em 1977, no começo do ano. Maravilhoso Canto do Cisne, da autora, né, que morreria nesse mesmo ano, 77, né, no dia de ontem, dia 9. Nessa viagem, reviu a sua infância, guardada no casarão da família, que hoje, não sei se vocês também viram, abandonado, caindo, lá sem nada, lá na Recife, sabe, abandonado. E é de propriedade, segundo disseram, da Casa de Misericórdia, deve ser algum hospital ou ordem religiosa, e abandonado, Casa de Clarice. Ela foi lá ver a casa da família, na Praça Maciel Pinheiro, e nos lugares onde viu o mundo com olhos de criança, e nunca mais parou de se espantar. Clarice buscou a essência de si mesma e de todas as coisas e seres do mundo. Escreveu com a máquina no colo, em meio a beijos e mordidas do Paulinho, e um olhar atento ao mundo ao seu redor. Falou das descobertas, das pequenas coisas que para outras pessoas poderiam parecer insignificantes, mas para ela eram parte do todo, do universo, e do espanto que é a vida. E hoje Clarice está na praia do Leme, né, o bairro onde ela sempre morou, desde que voltou dos Estados Unidos, está lá com a máquina no colo, eu penso, e ela deixou essa literatura para nós e está no Brasil que ela tanto amava. E, finalizando, fazemos nossas as palavras com que Drummond saudou Clarice pelo seu aniversário. Por sua vida tão curtida e generosa, hoje devia ser feriado nacional. Muito obrigada. Obrigada. E como a minha amiga Ana Maria me sugeriu que eu trouxesse a foto da minha Clarice, da minha neta. Que eu chamo de minha pequena russa desde que nasceu, porque ela tem os olhos verdes, os cabelos pretíssimos da asa da graúna, e a Clarice também. Tá? Então, Gilmar, eu trouxe a Claricinha aí. Muito obrigado, Vera, foi uma beleza, mais uma vez. E eu não posso deixar de registrar que a Vera mencionou aqui a amizade, senta, Vera, por favor, a amizade de Clarice com João Cabral de Melo Neto e com a dona Estela. E essa amizade surgiu em Berna, na Suíça. Ela detestou a cidade de Berna, né, que é a capital, né, onde o marido dela era diplomata, e João Cabral também. Os dois serviam lá. E surgiu uma amizade muito grande, que os dois maridos eram colegas, né? Mas por uma coincidência monumental, que aliás não é coincidência, é uma sincronicidade, né? Não há coincidência. Para o Jung, pois é, para Jung, exatamente, para uma analista junguiana, não posso falar em coincidências, né? Falar em sincronicidade. A Vera, neste ano de 2020, ia falar originalmente aqui em homenagem ao centenário de João Cabral de Melo Neto,
que transcorreu também neste ano. Ele nasceu no mesmo ano de Clarice. Em que Clarice, ele era de janeiro e Clarice era de dezembro. E a Vera ia ter falado no começo do ano, né, Vera, sobre em homenagem a João Cabral, o centenário de João Cabral. Acabou falando no fim do ano sobre Clarice. E os dois eram amigos, ficaram amigos lá, né, em função de serem ambos membros do Serviço Exterior Brasileiro, do Serviço Diplomático. E hoje teve aqui, ela registrou mais uma vez essa amizade, né, os grandes Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, que eram dois jovens naquela ocasião, né? Então, mas a Vera já se comprometeu conosco. A palestra que ia acontecer este ano sobre João Cabral, em homenagem a João Cabral, ficou para a programação da ANE de 2021. Né? Então, que é o ano que vem, nós vamos fazer uma programação boa, que já todos devidamente vacinados e sem restrições, e sem, né? Então, nós vamos trazer a Vera aqui de novo ano que vem, mas ano que vem será João Cabral de Melo Neto, a palestra que era para ter acontecido no começo do ano. A Clarice escreveu uma peça de teatro, O Coro dos Anjos, e queria que o João Cabral publicasse lá na prensa dele lá. Mas ela ficou enrolando, ela não conseguia terminar, de um ano para o outro, aí a ideia morreu. E a peça foi transformada ela desmembrou as partes e virou contos. Está espalhado na obra dela dos contos. Mas ela chegou a escrever uma peça. Eu fiquei atrás, depois eu fui ver lá na frente que não existia. Aliás, a palestra da Vera, que já está pronta para o ano que vem, que era para ter acontecido este ano, infelizmente, até não acabou acontecendo, mas foi bom, porque hoje ouvimos exatamente no dia do centenário de Clarice, a gente não podia ficar fora dessa celebração, né? Mas a palestra dela vai ser exatamente sobre ela escolher o Alto do Frade, que é a grande homenagem de João Cabral a outro pernambucano, né? Frei Caneca, né? Quer dizer, então ano que vem vamos ter a Vera aqui falando sobre João Cabral, o Alto do Frade, e homenagem a Pernambuco e a Frei Caneca. Fico muito à vontade e sem cerimônia. O partido político agora é Frei Caneca. É Frei Caneca, né? Virei. Eu fico muito à vontade porque sou filho de mãe pernambucana, então tenho muito carinho por aquela terra, evidentemente, meu sangue é pernambucano, né? Parcialmente, né? Mas muito, muito fortemente. Então, mais uma vez, Vera, muito obrigado. Esse é o enésimo certificado que você há uns palestrantes aqui que são tão cativos que... Obrigada, gente. O Roberto quer tirar uma foto nossa com... Nós aqui, sem máscara, mais longe. Obrigado, João. Obrigada. Então, algum de nós presentes gostaria de se dirigir a ele? Você levantou o braço aí? Não. Quem levantou o braço? Eu não vi. Ficaram cansados. Ficaram cansados, não ficaram cansados? Não. Eu acho que foi excelente, foi uma palestra, como sempre, com a lucidez da Vera Lúcia, né, e marcou de maneira extraordinária para nós, né? Vai estar em breve nos arquivos da ANE, foi gravada pelo Alexandre, vai para o YouTube, enfim, quem não pôde vir, como eu disse no começo, e eu acho que acertei, quem não pôde vir, perdeu, quem veio ganhou muito. Então, mais uma vez, Vera, muito obrigado a todos por terem vindo, uma noite chuvosa, complicada, mas acho que a gente renovou o privilégio do nosso convívio, que é evidentemente estribado totalmente em uma base cultural, intelectual e numa casa de escritores, num sentimento de amor à literatura. É isso que é muito importante. Né? Toda essa... Só mais uma coisa que eu queria justificar que eu me detive mesmo nas cartas. Porque se fosse considerar o que cada pessoa disse de alguma coisa dela, aí não ter fim. Né? Porque ver o que ela escreveu. É isso aí, as partes que me chamaram a atenção, o sentimento dela, tristeza, solidão, a vida que ela teve. Né? E deixei de lado a opinião alheia sobre ela. Foi um personagem monumental da literatura brasileira, né? Como eu disse no começo, ela está... A altura dela é desses autores aí com que ela se correspondia, né? Desses amigos dela, né? Aquele timaço lá dos mineiros, todos quatro eram, né, ligados a ela, o Dr. Otto e Fernando Sabino, e, enfim, o Hélio Pellegrino, né? O Dr. Hélio também era ligado a ela. Também, né? Mas era mais o Paulo Mendes Campos, pelas razões óbvias que você... Mas isso foi mais tarde, quando ela voltou separada, né? Sim, porque antes eles tinham uma amizade de grupo, assim, quando ela via, estava em férias,
eles se reuniam nos bares e tudo, os cafés, ela se encontrava sempre com o Fernando Sabino, tomar café, conversar, muito amigos. Esses eram os grandes amigos dela, quer dizer, ela era uma pessoa do meio literário, do ponto de vista das amizades, né? Não que ela fosse frequentadora de um ou outro, mas ela tinha essas amizades espetaculares, né? Foi citado aqui Murilo Rubião também, né? Que é um grande escritor mineiro, enfim, João Guimarães Rosa, que era também outro diplomata, né? Que, enfim, talvez até colega do embaixador lá, do Gil Valente, né? Enfim, foi uma noite privilegiada, graças a essa palestrante cativa da Anne, né? Uma sorte da Anne, dirigente da nossa casa, todos os três que falaram aqui, nessas 3 palestras agora de fim de ano, para manter a nossa casa aberta e viva, todos os 3 são dirigentes da casa. Eu digo isso com muita satisfação, com muito orgulho. Todos os 3 são diretores da ANE, Edmilson Caminha, a Sônia Helena e a Vera Lúcia de Oliveira. Todos os 3 são dirigentes da casa, são nossos amigos e entenderam perfeitamente que era importante não terminar o ano sem fazermos pelo menos essa trilogia, vamos dizer assim, de eventos espetaculares sobre grandes brasileiros. Falou de Vinícius também, ela né? também, ela ficou até besta, de tanta beleza do Vinícius. Você Ela vê? tinha umas expressões engraçadas, ficou até, sabe, ficava boba, ficava besta. de tanta Que foi beleza. objeto da palestra que a Caminha fez aqui há 2 semanas, Ela gostava. também com a categoria de sempre. Então, foi muito bom. E voltamos, espero que a gente possa voltar a se encontrar em março, né, ou no mais tardar em abril, porque agora haverá acho que a vacina vai ser acelerada, né, porque ontem na Inglaterra já houve gente vacinada lá, né, eu acho, né, enfim, né, e a rainha vai se vacinar. Então, a Lizia não acredita, diz que se a rainha se vacinar, vai ser placebo, mas enfim, eu acho que não, eu acho que é uma pessoa séria. Então, eu digo muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Eu desejo um final de ano excelente para todos, viu? Com muita felicidade, com muita alegria, muita expectativa de que 2001, olha aí. 2001 foi a Odisseia no espaço. E nós temos uma Odisseia aqui terrena em 2021, né? Com muita realização nossa em termos de superar essa questão pandêmica toda que foi triste, né? Mas nós terminamos bem. Eu acho que terminamos bem aqui nessa casa. E mais uma vez, boa noite, muito obrigado a todos.